Recentemente, me mudei para um novo apartamento com o meu marido, e isso tudo fez parte do nosso recomeço. Não tenho orgulho disso, mas o traí com um de seus amigos há cerca de 6 meses. Desde então, estamos frequentando sessões de terapia juntos, mas o caminho tem sido tudo menos tranquilo. Tudo aconteceu quando o amigo dele e eu estávamos bebendo em nosso apartamento e acabamos dormindo juntos enquanto meu marido estava no trabalho. Foi apenas uma vez, mas me gerou culpa suficiente para que meus pensamentos me atormentassem ao ponto de fazer minha vida um pesadelo. Então, só aguentei uma semana antes de decidir revelar a ele, e isso o traumatizou completamente. Eu me arrependo disso. Me arrependo de ter feito o que fiz com seu amigo, mas ainda mais por ter contado. Depois de escutar o que havia acontecido, meu marido foi embora por 2 meses. Ainda não sei para onde e não posso dizer que o culpo. Afinal, não era como se tivéssemos uma casa juntos ou filhos para cuidar. Apenas um estúdio alugado que eu profanei. Quando ele voltou, fiquei muito aliviada. Mas agora, meu marido não passava de um homem traumatizado que andava pelos corredores como se tivesse morrido após saber da minha traição. Certo dia, sem absolutamente nenhuma luz nos olhos, ele me disse: "Quero tentar fazer funcionar." E foi assim que acabamos aqui nesse novo apartamento. Visualmente, é muito melhor do que o nosso antigo, sem tirar que temos mais espaço. Outra característica que me deixou muito feliz foram os espelhos enormes que cobrem as portas deslizantes do guarda-roupa do nosso quarto, algo que faltava e me incomodava em nosso último apartamento. Falando em nosso quarto, ainda sequer nos beijamos desde o incidente. Definitivamente, ainda não estamos nesse nível, e por esse motivo contamos com nosso terapeuta para enfim conseguirmos nos abraçar. Desde que meu marido descobriu tudo, ele não me beijou nem me abraçou por vontade própria. Para começar a superar esses limites físicos, nosso terapeuta nos fez participar de abraços programados. É estranho, eu sei, mas é uma terapia experimental que o doutor criou para casais como nós, com problemas de infidelidade. Meu marido e eu estávamos ansiosos para fazer nosso casamento dar certo, então seguimos à risca o que fomos orientados. O terapeuta nos instruiu a reservar 5 minutos no final de cada dia e nos abraçarmos em posição de conchinha na cama. Mas para isso, haviam algumas regras do abraço programado que eram simples de seguir, porém extremamente rígidas. Regra número 1. A concha maior sempre deverá ser a pessoa mais afetada psicologicamente. Regra número 2. O abraço deve durar exatamente 5 minutos. Regra número 3. As sessões de abraço devem ocorrer no mesmo horário todos os dias. Regra número 4. Nada de surpreendente deve acontecer durante os 5 minutos. Regra número 5. As condições exteriores devem permanecer as mesmas sempre que os abraços programados acontecerem. Uma vez que escolhido o horário, quarto e condição, nenhuma modificação poderá ser feita. Regra número 6. Em hipótese alguma, poderá ter conversas entre o casal. Não importa o que aconteça. Regra número 7. E última, se a parte afetada se sentir segura o suficiente, poderá se mover da maneira que preferir. O objetivo do abraço programado, como explicou nosso terapeuta, era que meu marido se sentisse confortável e seguro o suficiente para vir me abraçar. Ou seja, buscar segurança e apoio por sua própria vontade. Isso seria o oposto dos sentimentos de insegurança, medo e repulsa que foram cultivados pela minha traição. E quando isso acontecesse, saberíamos que havíamos feito progressos consideráveis em nosso relacionamento. Adorei a ideia.
mas meu marido não gostou muito, como você pode imaginar. De qualquer forma, nos preparamos para a nossa primeira sessão. Tínhamos combinado que seria às 7 da noite no novo quarto. A hora estava se aproximando, então fui até o nosso quarto e deitei na cama em posição fetal, de frente para o espelho. Assim que o relógio marcou 7 da noite, meu marido se acomodou atrás de mim, passou os braços em volta da minha barriga por trás, entrelaçou nossos pés e fechou os olhos. Olhei para nós no espelho, admirando como nossas formas ficavam juntas, e em seguida também fechei os olhos, relaxada com a cena. As primeiras sessões ocorreram sem problemas. Nós nos abraçamos sem intercorrências por 5 minutos, até que o alarme do meu celular tocou, avisando o fim de nossa programação de abraços. Então, há cerca de 2 meses, percebi que algo parecia um pouco estranho enquanto admirava nosso reflexo. Passando os olhos para nossa imagem no espelho, notei algo estranho entre nossos pés entrelaçados e contei-os mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5. Espera um segundo. Pisquei com força e abri os olhos novamente. Havia 5 pés. Imediatamente, desviei meu olhar e olhei em meus próprios olhos. A vontade de me afastar do abraço do meu marido percorreu meu corpo a cada batida acelerada do meu coração. Eu não queria fazer nada que comprometesse nossa sessão de terapia. Então, fiquei ali deitada, imóvel. Fechei os olhos e me concentrei em sentir o peito do meu marido subir e descer, até o tempo acabar. Cerca de 20 segundos depois, o alarme disparou, sinalizando novamente o fim do abraço. Saímos da nossa posição de conchinha e sentamos na cama. Meu marido sorriu para mim, deu um tapinha no meu ombro e voltou para seu escritório. Achei que estava vendo coisas, mas rapidamente me distraí pelo fato dele ter feito algum tipo de contato físico comigo sem meu pedido. Então, percebi que realmente os abraços programados estavam funcionando e eu não iria arriscar voltar à estaca zero. Não pensei novamente no pé fantasma, até o dia seguinte, quando chegou próximo das 7 da noite. Eu estava deitada em frente ao espelho antecipadamente, quando me lembrei do pé extra do dia anterior. Racionalizei que estava imaginando coisas e mexi os dedos dos meus pés. 2 pés. Eu tinha 2 pés. 1, 2. Contei em voz alta. Meu marido entrou no quarto no mesmo tempo em que eu disse 2 e brincou, perguntando se eu lembrava como contar até 10. Fiquei surpresa com a situação. Ele estava fazendo uma piada. Já fazia muito tempo que ele não fazia isso. Então, fiz questão de rir e me aconcheguei mais na cama. Meu marido era a concha maior, como sempre, e continuava com os olhos fechados. Gostei muito de sentir seu calor contra meu corpo e nunca me cansei disso, porque me lembrava aos velhos tempos. Olhei no espelho e imediatamente espiei nossos pés para acalmar minha curiosidade. São apenas 4, pensei comigo mesma. Graças a Deus. Senti meu marido acariciar suavemente meu pulso e fiquei em choque. Nosso terapeuta nos disse que uma vez que meu marido se sentisse confortável novamente, ele deveria assumir as rédeas, seguindo seus impulsos corporais à medida que eles surgissem. Lembrando disso, fechei os olhos, aproveitando a sensação reconfortante, e depois de um tempo, os abri novamente, para vislumbrar nosso abraço no espelho. Foi quando vi que os 2 braços do meu marido estavam firmemente pousados sob minha cintura. Foi quando vi a terceira mão, que não era minha, nem a dele, acariciando meu braço. Fiquei paralisada e queria gritar de desespero, mas me contive quando lembrei das regras. Já fazia alguns meses que tínhamos começado com as sessões de terapia programadas e meu marido estava respondendo bem depois de tanto tempo apático comigo. Eu não queria jogar fora nosso trabalho duro, então fiquei ali, em silêncio, sendo acariciada por aquele membro fantasma. Curiosa,
Consegui olhar atentamente para nossos corpos e não consegui ver nenhum membro adicional na cama. O braço era só visível no espelho, o que me fez respirar com mais leveza, mas as carícias continuaram pelo resto da sessão. É mais ou menos assim que nossas sessões programadas de abraços têm acontecido nos últimos 2 meses. Resumindo, meu marido e eu nos deitamos para sessões de terapia e partes extras do corpo que não nos pertencem começam a aparecer no espelho e a interagir comigo. Até agora, nada de mais estranho havia acontecido fora do agendamento de abraços. Era como uma regra que eu, e seja lá o que for que está me unindo ao meu marido, escolhemos seguir. Acho que o pior momento foi quando tive uma sensação de formigamento difícil de identificar, movendo-se lentamente do topo da cabeça até a ponta dos pés. Isso fez minha pele arrepiar. Tive coragem suficiente para me olhar no espelho e vi uma junção de longos cabelos pretos e emaranhados arrastando-se do topo da minha cabeça até a parte inferior do meu corpo. Aquilo demorou exatamente 5 minutos para passar da minha cabeça aos pés, como se soubesse exatamente quanto tempo tinha as sessões de terapia. Não conseguia entender exatamente o que estava acontecendo, mas parecia insuportavelmente real, e esse foi um dia particularmente ruim. Mas tudo valeu a pena. Nossas sessões agendadas de abraços, em conjunto com as sessões de aconselhamento, estão definitivamente funcionando. Meu marido tem melhorado dia após dia. Eu até o descreveria como tagarela no momento. Recentemente, ele beijou minha nuca no final de nossa sessão. Eu não pude acreditar. 95% de mim estava pulando de felicidade, enquanto os outros 5% estavam focados no apêndice em forma de língua que embalava meu lóbulo da orelha direita. Nosso terapeuta realmente fez um milagre. Essa manhã, finalmente aconteceu. O carinho programado atingiu seu objetivo. Eu estava em nosso quarto meditando com os olhos fechados e de pernas cruzadas na cama quando ouvi meu marido entrar no quarto. Ele caminhou até mim e sentou no meu colo. Lágrimas encheram meus olhos. Esse era um comportamento afetuoso que meu marido costumava ter antes de eu o trair. Fiquei ali sentada, chorando, de olhos fechados, enquanto ele me abraçava. Depois de alguns minutos, meu marido saiu do quarto. Elogiei silenciosamente nosso terapeuta por toda a ajuda, muito grata porque as coisas estavam voltando ao normal. Mas quando abri os olhos, tendo terminado de enxugar as lágrimas que escorriam pelo rosto, vi meu marido parado na minha frente. "Droga, você me pegou", ele disse com um sorriso nos lábios. "Eu ia fazer uma surpresa para você, mas acho que posso fazer isso agora." Então ele se sentou no meu colo e me abraçou. Eu ri, enxugando minhas lágrimas que caíram do meu rosto, e meu marido sorriu próximo ao meu pescoço. "Você deveria chorar depois que eu te abraçar, não antes." Assim que ele falou isso, senti a cor sumir do meu rosto enquanto recebia o abraço forte e me questionava se ele não tinha acabado de me abraçar segundos antes. "Isso é incrível, querido", eu disse, me virando para olhar no espelho. Nosso terapeuta ficou emocionado quando dissemos que a terapia havia funcionado e ele nos aconselhou a não mudar nada na nossa rotina para, assim, obtermos os melhores resultados. E assim, a conselho do nosso terapeuta, continuamos a fazer as nossas sessões noturnas de abraços agendados às 7 da noite em ponto, com as luzes acesas no nosso quarto, de frente para o espelho. Mas continuo com os olhos abertos. Muitos diriam que é coisa da minha cabeça, mas eu só consigo imaginar que isso possa ser algum tipo de karma. Quando eu era menor, minha mãe brigava quando meu pai dormia no sofá, dizendo que casais que dormem separados dão espaço para o demônio se deitar ao seu lado. No meu caso, foi uma traição. Meu marido voltou, mas o demônio veio com ele.
Até a próxima. Obrigado.